E aí, pessoal, tudo certo? Vamos direto ao ponto. Atividade de inteligência. Se o seu foco é a banca Sebrasp, esse tema aqui é mais do que importante, é decisivo. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar os conceitos e principalmente aquelas famosas pegadinhas que garantem os pontos que fazem a diferença na aprovação. Então, vamos começar. A pergunta que está na tela é o nosso guia. Porque, sabe, dominar esse assunto não é só sobre decorar a teoria. É sobre entender a lógica, o jeito que a Sebrasp pensa. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Mapear esse raciocínio para chegar na aprovação. Bom, vamos começar pelo começo, né? Pelo básico. E esse básico é justamente onde a maioria escorrega, a diferença fundamental entre os dois grandes ramos da atividade de inteligência. Entender isso aqui é a base de tudo, de verdade. De um lado, a gente tem a inteligência, do outro, a contra-inteligência. À primeira vista parecem opostos, mas a verdade é que são duas faces da mesma moeda. E a Sebrasp, ela adora criar questões que embaralham esses dois. Então, sacar essa dualidade é o primeiro grande passo para não cair nas armadilhas mais comuns. Vamos definir o primeiro pilar. Pensa na inteligência como uma atividade que vai para cima, atividade proativa. A missão dela é o quê? É obter dados, analisar tudo e transformar isso em conhecimento útil. É sobre se antecipar aos fatos, aos cenários e dar subsídios para que as autoridades tomem as melhores decisões possíveis. A palavra-chave aqui é produção, é olhar para frente. Agora, vamos falar do escudo. A contra-inteligência é a atividade defensiva, a proteção. A função dela é bem clara: prevenir, detectar e neutralizar qualquer ameaça. A gente está falando de espionagem, de vazamento de informação, de sabotagem. Então, se a inteligência constrói o conhecimento, a contra-inteligência protege essa construção e a própria casa. Ela é a guardiã do sistema. Ok, com os dois pilares bem firmes na cabeça, a gente pode avançar. Agora vamos mergulhar no vocabulário específico, nos termos que a Sebrasp vive cobrando. Dominar essas palavras é crucial, porque cada uma delas pode ser o detalhe que decide se uma questão está certa ou errada. Olhem bem para essa escadinha porque a Sebrasp adora testar essa evolução. Tudo começa com o dado. Pensa nele como algo bruto, solto, sem contexto nenhum. Quando a gente processa esse dado, ele vira uma informação. E aí, quando essa informação é analisada, interpretada, colocada num contexto, pronto, ela se transforma em conhecimento. E é o conhecimento que serve para tomar decisão. Em inteligência, quase tudo gira em torno de gerenciar riscos. E a fórmula para isso é bem clara. Olha só, o risco é uma multiplicação da ameaça, que é a ação do outro lado, da nossa vulnerabilidade, que é a nossa fragilidade, e do impacto, que é o tamanho do estrago. O trabalho da inteligência é atuar justamente aí, diminuir as vulnerabilidades e neutralizar as ameaças para que o impacto seja o menor possível. Aqui a gente tem dois termos operacionais que a banca pode tentar confundir. Disfarce é bem literal, é a descaracterização física, mudar a aparência para não ser reconhecido. Já evasiva são os procedimentos que você faz para despistar uma vigilância, sabe? Usar rotas que não levam a lugar nenhum, mudar o comportamento. Um é sobre parecer outra pessoa, o outro é sobre despistar quem está te observando. Agora vamos dedicar um tempo especial para o nosso pilar defensivo. A contra-inteligência, pessoal, é um prato cheio para questões mais complexas, porque ela se divide em várias áreas de proteção. Vamos entender como essa estrutura funciona. A contra-inteligência se organiza em três grandes frentes. Pensa na segurança orgânica como a proteção do corpo da instituição: as pessoas, os documentos, os prédios. A segurança ativa seria tipo o sistema imunológico, indo atrás e neutralizando as ameaças externas. E a segurança de assuntos internos funciona como um controle interno, para lidar com desvios de conduta de quem está dentro. Dando um zoom na segurança ativa, que é a parte mais, digamos, ofensiva da defesa. Ela se divide em contra-espionagem, que luta contra a obtenção de dados sigilosos, a contra-sabotagem, que previne danos a instalações e processos importantes, e o contra-terrorismo, que, como o nome diz, identifica e neutraliza riscos de terrorismo. E essa frase aqui, anota aí que é um bizu de prova de ouro. A contra-inteligência age de forma objetiva. O foco dela não é em quem é a pessoa, de onde ela veio. O foco é no procedimento que ela está usando e no potencial de dano que aquela ação tem. O que importa é a ameaça e não quem a representa. Guarda isso com carinho. Beleza, agora que a gente já entendeu os o quês, vamos entender os comos.
A atividade de inteligência não é feita de qualquer jeito. Ela segue uma metodologia bem rigorosa, o famoso ciclo de produção do conhecimento, e é guiada por princípios que são a alma do negócio. Esse é o fluxo padrão, o ciclo de produção. Começa com o planejamento, que é definir o que se quer saber. Depois vem a reunião, que é a coleta dos dados brutos. Em seguida, o processamento, que é onde a mágica acontece e o dado vira inteligência de verdade. E por fim, a difusão, que é entregar esse conhecimento prontinho para quem vai tomar a decisão. A fase de processamento é tão importante, mas tão importante, que ela mesma tem suas próprias etapas. Começa com o exame, para ver se o dado serve para alguma coisa. Depois a análise, para achar padrões. Em seguida, a integração, que é juntar informações de fontes diferentes. E termina com a interpretação, que dá o significado e transforma tudo aquilo em conhecimento prático. A atividade de inteligência não funciona na base do achismo. Ela é regida por princípios. A objetividade está aí para garantir análises sem paixão e imparciais. A oportunidade exige que o conhecimento chegue a tempo de ser útil, né? Não adianta nada chegar depois que a casa caiu. E a segurança, claro, protege o processo todo, da fonte até o produto final. A Sebrasp pode te cobrar qualquer um desses. Certo? Falamos de teoria, agora vamos para a prática. Se prepara aí, porque vem duas questões no mais puro estilo Sebrasp, com aquelas pegadinhas clássicas que a banca adora. Vamos ver como a gente se sai. É a hora da verdade. Primeira questão na tela. Lê com calma, respira. A afirmação parece fazer sentido, mas será que está certa mesmo? Lembra lá dos pilares que a gente conversou no início. É certo ou é errado? E a resposta é errado! Se a sua resposta foi errado, parabéns! Você identificou a armadilha mais clássica da Sebrasp nesse assunto. Viu o que a banca fez? Ela simplesmente inverteu os papéis. É a pegadinha mais manjada. É só lembrar, contra-inteligência é o escudo, ela evita a ação adversa, inteligência é a produção, ela produz e difunde o conhecimento. É isso. Com essa clareza, a banca não te engana mais. Vamos para a segunda. Essa aqui vai em cima de um princípio de segurança. Necessidade de conhecer e compartimentação. As palavras estão conectadas da forma certa? O que você acha? Certo ou errado? E a resposta está certa, exatamente isso. Essa afirmação está perfeita. O princípio da necessidade de conhecer é justamente o que guia a compartimentação. A lógica é simples e muito poderosa. Cada pessoa só pode ter acesso àquilo que é estritamente necessário para ela fazer o trabalho dela. Isso evita vazamentos, minimiza danos, é a contra-inteligência em sua forma mais pura. E assim a gente chega ao final. A lógica central é essa, não tem erro. Inteligência produz, contra-inteligência protege. Dominar essa dinâmica e o vocabulário dela é o que a Sebrasp quer ver. Agora fica a pergunta para reflexão. Qual outro conceito desse universo ainda é um desafio nos seus estudos? Estude na melhor plataforma de flashcards do Brasil por apenas R$ 29,90 mensal.